Ok, muito bom. A partir de hoje nós vamos começar um ciclo, de 3 aulas, com o objetivo de, refletirmos sobre, os fundamentos e as questões pertinentes sobre, o conceito de democracia, e de como que ela é fundamental para a nossa compreensão, não apenas da sociedade de Estado democrático de direito, mas também de pensarmos, né, o funcionamento de uma sociedade, que depende, sobretudo, das suas instituições, da força de como que ela se organiza. Então a gente começa a aula hoje com os fundamentos, né, de onde vem a noção de democracia. Vamos discutir ali na Grécia, sobretudo em Atenas, o seu surgimento e, principalmente, vamos alinhar com as questões modernas, vamos caminhar nas próximas aulas com outros autores que nos permitem entender se há limitações, né, no conceito de democracia como forma de governo e, sobretudo, estruturação das sociedades. E aqui é muito importante a gente não se desligar do aspecto local. Claro, a gente pensa sempre na organização das nações, mas também a gente pensa na organização da nossa própria sociedade, na organização como a nossa cidade, o nosso bairro, o nosso estado estão colocados, e como que a gente precisa fortalecer a democracia, seja pelo seu respeito, pelo seu apreço, seja pelo modo como nós podemos participar ativamente do processo. Então, vamos começar hoje, então, com a democracia, né, o surgimento da democracia em Atenas, e verificar que como que boa parte da organização política das nossas sociedades tem a ver ali com os ideais de democracia que surgiram nessa cidade. Vamos, de certa maneira, eu espero que vocês, né, aqueles que já conhecem, aqueles que ainda precisam ampliar a informação a respeito dos aspectos históricos da democracia em Atenas, compreender, né, como é apaixonante o gosto, né, da civilização grega pela participação popular, né, claro, com seus limites, e de como que isso influenciou os demais pensadores ao longo da história. Então, o que que a gente vai estudar hoje, né? Como surge a democracia em Atenas, né? Quais foram as reformas provocadas, né, por algum daqueles reformadores, e de como que a gente pode falar que, a partir de quando e de quais reformas, eminentemente surgiu uma cultura democrática, e de como que ela foi fortalecendo a participação dos seus cidadãos na sociedade de Atenas. Os nossos objetivos, né, como já destacamos, abordar o surgimento histórico da democracia em Atenas, entender como que os gregos valorizavam a cidadania, e também não só os gregos, né, a gente vai ter depois o Império Romano, né, a civilização romana que se estrutura, pelo menos vamos citar como havia por parte dessas duas civilizações, os romanos muito herdeiros dos gregos, né, porque os conquistaram e mantiveram língua, organização, conhecimento, filosofia, mas de como que gregos e romanos valorizavam, e no caso dos romanos, o ódio que eles nutriam quando alguns de seus, digamos assim, estadistas, né, tendiam para a ditadura, né? Como que isso era motivo de grande ódio. Os limites, né? A gente precisa passar também para os limites, como um projeto de poder político que surge praticamente mais ou menos 2.500 anos atrás, a gente tem que pensar também nos limites e de como que isso foi sendo recuperado ou aperfeiçoado
na história da civilização ocidental, particularmente, né? E então, a gente pode, né, dentro da aula, analisar se há limites, né, com a experiência moderna. Eu acho que é importante fazermos essa relação, mas também pensar, né, no aspecto de como que a gente precisa fortalecer, né? Talvez passa muito um pouco por isso. Analisar limites, mas, dentro da medida, recuperar e fortalecer. Bom, acredito que todo mundo já deva ter feito a sua questão problematizadora. Quem não fez hoje é uma grande oportunidade. Então, se você não tem ainda lá elementos suficientes para postar, ganhar a sua nota, recupera lá um caderninho, abre o bloco de notas ou Word e vamos começar a preencher aí os nossos dados para a questão problematizadora. A ilustração que vocês estão vendo é uma foto, né, do então Muro de Berlim, aí, no caso, umas ruínas, né, aquele muro que dividiu, ficou separando, né, a cidade de Berlim em duas porções, Berlim Oriental e Berlim Ocidental. A parte oriental era, né, pertencia a um governo de extrema, né, ditador, né, uma cortina de ferro, como algumas pessoas costumam dizer, e é uma ideia, né, de como que uma mesma sociedade, né, moradores, pessoas, ficaram divididas durante uma parte considerável. E, de certa maneira, também recupera, né, a ilustração, a ideia de que o mundo ocidental ficou, durante muito tempo, aí, dividido por uma guerra fria, né? Um embate entre uma porção capitalista e a outra socialista, até a década de 80, né? Até finalzinho da década de 80, quando essa polarização caiu, mas que frequentemente costuma tentar voltar. Então, a questão é, qual é a importância da democracia para o desenvolvimento da sociedade, né? Então, a gente vive tempos, e a nossa aula, e esse nosso conjunto de aulas é muito importante, para a gente pensar, porque em muitos lugares, não é só uma questão no Brasil, mas desde que essa crise de 2008 do mercado imobiliário lá nos Estados Unidos vem se aprofundando, né? Desde 2008, passando por 2014, né? Ela praticamente, talvez seus efeitos chegarem em 2014, 2015 no Brasil. E depois, com a pandemia e agora, né, vamos incluir o conflito entre Rússia e Ucrânia, que em muitos lugares questiona-se, né, efetivamente, a força da democracia, a sua validade, e aqui e acolá a gente vê, assim, flertes, né, Brasil, Estados Unidos, Hungria, na França, né, já teve duas eleições e quase que a extrema-direita subiu, Espanha, um tempo atrás, constantemente a gente está vendo, né, a própria Rússia é um grande exemplo hoje, de flertes, né, e de ideias de que a gente não precisa de democracia ou de que a democracia não seja importante. Então, eu convido vocês, como a gente faz, né, para a gente pensar essa questão problematizadora. Existe relação? A democracia, ela é importante para o desenvolvimento da nossa sociedade, do nosso país, podemos colocar da economia, do capitalismo. Qual que é a opinião de vocês a esse respeito? Sei que está ficando todo mundo cansado, né? Entrando aí na última curva do semestre, mas vamos lá contar aí com a participação de vocês. Queria ouvir o Mariano, saudade do Mariano falar um pouquinho. Você está aí ainda, Mariano? Estou aqui, estou assistindo. Tá. O que você pensa disso, Mariano? Ai, professor, olha, eu não sei nem o que falar, porque
Assim, a democracia é muito importante para a gente, né? Mas é que, assim, ó, eu confesso que ontem aqui em casa teve uma leve discussão sobre isso, sabe? Então, eu já estou meio baleado de ontem, assim. Tá Então, cansado, né? é, e, enfim, ontem foi, ontem teve o meu sogro aqui, e aí foi uma briga feia, assim, sabe? Então, vou deixar essa para depois, assim. Momento Ah. do meu diário de bordo ali para falar. Tudo bem, Mariano, Bem tenso aqui ontem. é compreensível, né? Que bom que Aham, pelo menos você se abriu conosco, né? sim, Porque, de certa maneira, aí talvez até eu acho que é importante, pelo menos, você citar, né, as dificuldades que adentram até as nossas relações familiares, né? Porque, sim, ultimamente, a polarização, né? Eu acho que talvez ah, uma das coisas assim que muito tem marcado as nossas sociedades, e a brasileira em especial, é esse tipo de polarização, né? A gente chegou a um determinado ponto de que as nossas concepções, né, políticas, né, sejam elas concepções mesmo ou visões de mundo, a gente entrou numa grande polarização. É sim. extremamente complexo, né? O fato de que a gente esteja perdendo amigos, tendo dificuldades até nas relações familiares, né? E não é diferente comigo não, viu, Mariana? É, É aquela coisa assim, que tem um domingo, tem uma macarronada, e aí você pensa, eu vou na macarronada? aham. Ei, Thaís, tudo bem? Que bom que você voltou, Oi, professor, tudo bem? joia. Deixa eu abrir minha Estava com câmera saudade da aqui. sua participação nas aulas. Lá na sua família não tem Então, esse das problema de últimas. polarização, não tem? Ah, não, imagina que todo mundo nossa, super se entende. Paz e amor. Ou, eu acho que família que não discute, não tem um problema, né, democrático. Eu acho que a democracia, professora, ela é importante, sim, para o desenvolvimento da sociedade, mas eu não sei até que ponto a sociedade é ouvida. Eu entendo como democracia é o nosso direito de liberdade, de expressão, de lutar pelos nossos direitos e tal, né? Até mesmo o direito de você não interferir no outro, né? Então é importante a gente saber até onde a gente pode ir e tal, mas eu não sei até que ponto as leis são totalmente assim a nosso favor, né? Mas eu acho que é um direito nosso de lutar pelo que a gente acha que é certo e ser ouvido de certa forma pelo governo, assim, para não ficar aquela ditadura. O governo vai lá, fala e a gente tem que dizer amém, né? Eu acho que ela veio para a gente poder um pouquinho exercer o nosso direito de voz. Acho que é isso. Não, perfeito. É por aí. Claro, eu acho que você já começa colocando uma questão que é muito assim de a gente também tem que pensar nos limites, no sentido assim, até que ponto as nossas democracias são democracias, né? Você coloca isso, nós podemos falar que o Brasil é uma democracia, a gente vai ter uma aula aqui para pensar que existem democracias mais desenvolvidas do que a nossa, que funcionam melhor, que são mais respeitadas, que o Estado respeita a, a condição de cidadania de cada um de nós. Vamos pensar isso, a gente tem que revisitar, eu acho que a aula vai ser boa nesse sentido. Ao passo também que eu vi aí o Mariano, né, assim, claro, a gente não quer aqui expor ninguém, e, e ao mesmo modo também, assim, confesso para vocês que eu brinquei da macarronada, tem hora que você fala assim, eu não vou naquela macarronada que ela não vai terminar bem. Eu não quero ir lá porque eu não quero ver aquela pessoa, né? É aquela coisa de que em algum momento tem nossas famílias, tem sempre aquele tiozinho ou tiozão que chega, domina a macarronada, você está afim de falar da macarronada, você está afim de falar de coisa alegre, você está afim de ter um domingo agradável e está lá aquele sujeito impondo, seja a esquerda ou a direita, para a nossa guarda. Mas, assim,
De certa maneira, o objetivo da nossa aula também passa pela ideia de que, não sei se vocês perceberam, né? Dois países muito desenvolvidos, lá no norte da Europa, levantaram a mão essa semana e falaram, vamos entrar na OTAN. Foi Finlândia e Suécia. Ou seja, a gente já não está tão seguro aqui nesse cantinho, né? Até porque somos países bastante desenvolvidos, e aí eu penso muito, olhando para essa ilustração, no seguinte, que de um certo momento, de um certo modo, se a gente não tem democracia muito desenvolvida, eu acho que uma das coisas que a democracia nos ajuda a pensar vai muito por aquele aspecto, o direito à diferença, né? Que muitas das vezes a gente tem que, dentro de casa, pegar o garfo, cravar na macarronada e falar, rapaz, aqui é meu espaço, aqui eu penso dessa maneira, eu sou dessa maneira, meu cabelo é dessa maneira, eu visto dessa maneira, eu sou dessa maneira, e minha orientação é assim. Vamos nos respeitar, né? Você pode ter a sua convicção, se você acha que ela é melhor, fique com ela. Então, é muito assim, então é muito preocupante que uma guerra que ninguém está aguentando mais, ninguém quer essa guerra mais, não está fazendo bem o mundo, e aí você vê dois países falando, não, nós vamos entrar na OTAN, porque a gente não está seguro aqui. Ou seja, querendo ou não, sendo adequado ou não, a gente precisa, vamos falar sobre a democracia, né? Ou vamos, de certa maneira, o seguinte, tá, você é de esquerda, você é de direita, mas vamos nos respeitar? Você pensa assim? Tá, mas eu sou desse jeito. E é um pouco aquela coisa que pessoas muito agressivas, de esquerda ou de direita, né? Vamos colocar bem claro, né? É aquela questão do indivíduo que quer fazer com que o outro pense do jeito que ele pensa, ou porque quer angariar votos daquela maneira. É algo também que a gente precisa reagir, né? O direito da nossa ideologia política e o direito de a gente não ser cooptado. Ok. Mais alguém gostaria de falar sobre essa questão problematizadora? Ok, né? Então, vamos continuar nessa macarronada, né? Vamos continuar aí. Fiquem à vontade. Quando eu volto aqui para a ilustração, eu perco aqui o contato com vocês. Podem participar. Então, o que é democracia, né? De onde que vem essa história, né? Onde que inventou esse negócio? Então, a gente volta, né? Lá no século oitavo antes de Cristo, né? A gente volta lá naquele tempo. Praticamente, ela surge ali no século V, né? É a partir do século V. Mas para a gente entender o que aconteceu com a civilização grega, a gente volta um pouquinho atrás, ali, né, no século VIII a.C., porque tudo começa com os reformadores, Clístenes, Solon, né? Então, no século VIII, a gente tem ali a formação da civilização grega, né? A partir de Teseu e de pequenas comunidades, pequenas tribos, né? No século VI, a partir de 561, existe a experiência, né? E os termos são da civilização grega, né? Pisístrato, né? É difícil pronunciar. É o primeiro tirano, né? E foi uma forma de governar de famílias que se sucediam na cidade de Atenas. A cidade de Atenas tem uma topografia muito curiosa, né? É uma cidade mais alta, então o local do poder era um monte na cidade, e ali as famílias que governavam, elas iam se sucedendo, mas por meio da violência. Matava-se, né, o tirano e uma outra pessoa ocupava o poder. Isso foi, de certa maneira, se sucedendo até que a sociedade ateniense foi dando conta de que o poder dos tiranos e a violência com que o poder era, digamos assim, sucedido,
isso impactava no desenvolvimento da cidade. Então, no ano 510 a.C., Clístenes ele vai vencer o tirano Hipias e vai começar um processo, né, de modificar essa cultura e justamente impedir o governo dos tiranos, né, das famílias que se sucediam pela violência, né? Isso vai durar uma fase considerável, né? É um tempo, se a gente for olhar, de 510, a partir de Clístenes, né, até a Guerra do Peloponeso, 430 a 404, você vai pensar assim, poxa, mas é um período pequeno, não tem, né, não se pode falar nem particularmente um século, mais ou menos. Mas o impacto desse modelo e de organização política e social é recuperado depois por pensadores, por filósofos, né? E é o que estruturou, depois de reformulações de juristas, né, e de pensadores políticos, é o que nós temos, e principalmente, né, pode ser talvez ele é muito corrompida por uma forma de governo extremamente viciada pela corrupção, mas é talvez a melhor forma de governo que a gente tenha, porque pelo menos é a forma de governo seguinte: você gosta de macarrão, eu gosto de churrasco. Você continua comendo macarrão e eu continuo comendo churrasco. E a gente precisa saber se respeitar. Então, vamos conhecer a democracia ateniense e vamos falar, né, da importância da gente preservar esse modelo, essa forma, e preservar o que a gente já conquistou até aqui. Acho que essa que é a ideia. Então, a democracia ateniense, ela começa num período da história da cidade de Atenas, né? Não é a Grécia inteira, né? É a sociedade de Atenas. A gente tem Atenas, Esparta como duas cidades muito específicas na Grécia, mas a cidade de Atenas, ela lega, né? Ela deixa como um grande legado para a civilização, né? Para a humanidade, a sua experiência de organização política. Então, depois daquela fase de tirania e de governos sanguinários, né, se sucedendo pela violência, e a consequente influência negativa sobre a cidade, a partir de alguns reformadores, né, a sociedade de Atenas vai começar a estruturar uma forma de organização extremamente importante. Então, vai começar primeiro com as reformas de Solon, né? E uma dessas primeiras reformas que Solon faz é a criação daquilo que a gente chama de assembleia, né? Ou da eclésia. Então, o que era essa assembleia, né? Obviamente, ela foi formada, né, pelas pessoas muito influentes na sociedade, né? Aquilo que eles chamavam de cidadãos, né? E essa eclésia, ela reunia pessoas para discutir e travar ali todos os dias os rumos daquela cidade. Então, desfigurou-se um pouco e despersonalizou a ideia de um governante, de um rei, de uma pessoa que decidia por si só, até porque essa civilização, a própria sociedade ateniense, compreendeu que não acerta tanto quando uma única pessoa toma decisões. E isso, gente, a gente tem isso muito claro na vida de uma maneira geral. Então, marido e mulher, quando um só toma decisões, é mais fadado ao fracasso. Empresas, né, setores estratégicos da vida, seja empresarial, seja a própria política, é difícil, né, a gente acertar decisões. Então, com regras, com determinadas posturas, começou-se a perceber que o melhor futuro daquela cidade era essa criação dessa assembleia. E essa assembleia, ela também tinha, né,
conselhos, né, que era chamado de bulé, né, pequenos grupos, né, e uma das coisas que mais podemos falar das reformas de Solon, né, é que surge digamos assim, esses primeiros procedimentos, né, da ideia de uma democracia. Aqui já está se começando a criar um conselho de pessoas, um grupo de pessoas para essa definição, mas a ideia aqui, principalmente, que é preciso se trabalhar, não é só a organização política, mas também um aspecto da sociedade que os atenienses começaram a perceber que era inadequado para essa sociedade, que foi decretar o fim da escravidão por dívidas. Então, não sei se vocês se lembram que a gente teve uma aula sobre a genealogia do castigo, e lá a gente via que se uma pessoa se endividasse, ela se tornaria escravo, e uma vez escravo, como a pessoa perde a autonomia de renda, ela jamais sairia dessa sua condição de escravidão. Então, uma dessas reformas de Solon foi: vamos acabar com a escravidão por dívidas, né? Isso vai ter um impacto nessa sociedade, sobretudo no rearranjo da economia, porque você retira o aspecto da concentração e faz com que determinadas pessoas possam recuperar a sua condição de pessoas, recuperar a sua capacidade de rendas por aí afora. Então, lembrando, né, que surge a partir de Solon, né, esse aspecto de um grupo de pessoas para participar do processo decisivo. Isso, se você imagina, no século VI, é muito desenvolvido para a época, né? Vamos imaginar que o restante do mundo inteiro ainda está organizado no poder de uma pessoa. E boa parte, né, esse é que é o grande problema, né, da época, boa parte da humanidade, né, nessa época ainda, e isso vai durar, se a gente for pensar em muitos lugares até a Idade Média, aquela ideia de que o governante, ele é uma espécie de representante de Deus na Terra, ele é uma espécie de pessoa que deva ser adorado, e aí justamente, né, aquela confusão entre poder e religião que é sempre muito perversa. A pessoa pode fazer o que quiser, não, mas ele é o iluminado, ele é o ungido, o escolhido, ele é o próprio Deus e todo mundo tem que reverenciar. O que era e sempre foi extremamente danoso, né, para qualquer organização política. A ideia, né, que surge no funcionamento dessa assembleia é o que dá hoje, né, assim, funcionamento para muitas democracias. E quando isso não acontece, a gente se sente muito traído, né? Acho que foi o que a Thaís colocou aí. A ideia de deliberar as questões antes das decisões serem tomadas, né? O que significa isso? É discussão, né? Se vai surgir uma lei, se vamos ir por determinado caminho, a oportunidade de que ou os representantes ou, né, parcelas significativas do povo tenham condição de deliberar, de discutir, mas vem cá, nós vamos ter essa lei, por quê, para quê, de que maneira que a gente aperfeiçoa ela, ou de que maneira que a gente faz com que ela seja a mais completa possível, né, com a melhor forma. E, de certa maneira, essa assembleia, né, e esse conselho, eles atuavam justamente nessa instância. E isso era feito, gente, aí que é um detalhe curioso, né? Isso não era feito num fórum, num espaço, né? Isso era feito lá na praça, né? Tinha um ágora, chamava-se Ágora, a Praça de Atenas, e isso era feito lá na praça. Então, a ideia é de que os indivíduos pudessem, né,
deliberar, pensar e discutir. Do ponto de vista de avanços, né, essas primeiras reformas de solo, elas foram extremamente importantes, primárias, né, ou seja, elas foram inovadoras, mas a gente tem sempre que abordar os limites, seja naquele momento, seja no conjunto da democracia ateniense. Naquela época, quem poderia fazer parte desses espaços, Assembleia e Conselho, né? Havia um critério de renda, né? Ou seja, ainda era espaços democráticos, mas muito aristocráticos, né? Particularmente os indivíduos mais ricos, né, da sociedade ateniense que tinham condições de participar aí na hora de votar, né? Então, não era possível, nesse exato momento das reformas de solo, a gente falar, não, tem uma cultura democrática. Na verdade, tinha elementos, né, extremamente avançados, mas ainda esbarravam nesse critério da renda para as questões do voto. Então, as reformas de Solon, elas são, de certa maneira, sucedidas, né, por um outro reformador, Clístenes, e aí esse reformador ele vai avançar extremamente no âmbito dessas reformas, porque Clístenes ele vai ampliar esses conselhos, né, fazendo uma divisão da sociedade em 10 demos, né? Seria mais ou menos, se a gente puder pensar, em algo em torno de 10 bairros, né, como a gente divide hoje a cidade em distritos, né, por assim dizer. Esses 10 demos, né, essas 10 regiões, eles vão constituir outro espaço, né, digamos assim, para reunir pessoas da sociedade, né, que será a Bulé, que vai ter 50 membros de cada um desses distritos, né? Então, a eclésia, como nós vimos no slide anterior, que era a assembleia, ela decidia, mas a partir das questões que eram emanadas, trabalhadas dentro de cada um desses demos, né? Então, você tinha uma tentativa aí, a partir de Clístenes, né, de aperfeiçoar o processo e de fazer com que as discussões da cidade alcançassem, pelo menos geograficamente, o restante da cidade de Atenas. E, a partir dele, termina o critério da renda para o voto. Então, exclui-se a questão aristocrática, né? Então, ou seja, dá-se um passo um pouquinho a mais, só que se acaba o critério da renda, a gente precisa pensar que não daria para falar, grosso modo, de uma condição de cidadania ampla, né? Na verdade, a democracia ateniense, berço da democracia moderna, né, e da organização que nós temos, ela, na verdade, os pesquisadores gostam de falar que ela é uma democracia restrita. Ela não permitia a participação de mulheres, né, infelizmente. A mulher, na época, também na civilização grega, era como uma propriedade, né, dos homens. Então, a democracia não comportava a participação de mulheres, não comportava a participação de escravos, aí, não os escravos das dívidas, né, mas os escravos oriundos de guerra, né, aqueles escravos que não pertenciam
não eram grego, não eram atenienses, né? Não nascidos na cidade. Ela também não comportava pessoas menores e muito menos pessoas estrangeiras, ainda que fossem livres, né? Então, qual era o critério dessa cidadania restrita? Ser homem, né? Um homem livre, nascido em Atenas, de pais atenienses, né? Então, esse era o critério restrito da cidadania ateniense, mas que, de certa maneira, você já tinha duas grandes conquistas extremamente particulares da condição desses indivíduos, que era ter acabado com a escravidão por dívidas e ter terminado com o critério da renda para a possibilidade de voltar. Então, pensando na organização desses espaços de decisão, a ideia de discutir as questões antes de que a votação fosse feita, né? Então, qualquer assunto que fosse colocado em votação, ele não era votado antes da efetiva deliberação. Então, esses espaços, né, a bulé, a divisão dos distritos da cidade, a eclésia, todos eram espaços para que as pessoas pudessem efetivamente deliberar, discutir, e só, então, depois, o voto. E aí, composto, né, por esse aspecto ainda restrito. Homens livres, nascidos em Atenas, de pais atenienses. E aí, obviamente, se não tinha renda, a gente vai perceber que havia as dificuldades. E aí a gente vai entender muito o porquê hoje, né, de que a gente se sente tão distante, principalmente aqui no Brasil, do aspecto, né, da democracia. Mas vamos pensar que, a partir dessas reformas de Clístenes, então a gente tem, efetivamente, o surgimento de uma cultura democrática, né? É a partir desse segundo momento das reformas que a gente pode falar de uma cultura democrática. Então, quais seriam esses elementos, né? Primeiro deles, uma certa isonomia, ou seja, uma certa condição dos indivíduos igualados perante a lei. Então, a ideia da isonomia é, pelo menos do ponto de vista para os homens, né, para os cidadãos, aqui excluindo mulheres, menores e escravos, se cai o critério da renda, então temos a partir daí uma certa visão de que não é a quantidade de dinheiro que você tem. Você pode participar da ágora e das discussões que estão ali, sendo homem, ateniense, filho de pais atenienses. A ideia da deliberação, que é fundamental na democracia, e toda vez, né, vamos fazer aí os aportes com a realidade, toda vez que aqui no Brasil surge uma decisão, né, uma medida provisória, um elemento, a gente reage, porque você não vê que aquilo foi discutido, né? Então, você não percebe que as associações de classe, os profissionais, os demais elementos da sociedade não foram consultados, e a gente reage por quê? Porque você tem que envolver a sociedade. Tá? Não somos nós que pagamos a conta. Então, ontem mesmo está se propondo novamente aí uma alteração de aprendizes. E tem gente reclamando, olha, mas realmente essa lei vai possibilitar que as pessoas possam ter experiência ou vai ser mais um procedimento de precarização do trabalho? Então, reage, né? Você reage aos projetos de lei, como também, geralmente, a gente reage quando
determinado projeto passa lá na Câmara ou no Senado de madrugada, num sábado, como foi, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, há 15 dias, uma autorização, uma licença ambiental para uma empresa explorar mineração numa região que é totalmente inadmissível aqui para os mineiros. Então, debates, né? Democracia pressupõe debate. E muitas das vezes é algo que a gente até discute dentro da família, né? Você pode ter seu direito, mas nunca você vai falar e só eu vou ouvir, né? Então, é aquela questão do espaço, né? Daquela coisa de que a gente precisa garantir. O direito é diferença, mas o direito é igual. Não é porque você acha que está certo que todo mundo tem que concordar com você. A ideia do dissenso, que é aí, digamos assim, se há possibilidade do debate, tem que haver a possibilidade do dissenso, né? Ou seja, é preciso dar, ao mesmo tempo e em mesmas condições, o espaço para a contradição, o espaço para discordar. Então, é curioso porque debate e dissenso, né? Ou seja, discussão e espaço para o contraditório vão produzir o quê? Debate e dissenso produz. Qual é o objetivo na democracia? Consenso. Então, o que que isso significa? E talvez acho que muitas pessoas hoje precisam entender isso claro. A gente precisa discutir as questões, né? Se a gente entender, né, que precisa colocá-las, a gente tem que dar às pessoas o direito de pensar diferente da gente e de falar diferente da gente, né? Então, isso tem que ser dentro da família, isso precisa ser nos espaços, né? Na sala de aula, por exemplo, né? A gente precisa, e nós professores precisamos muito respeitar isso, e a ideia de consenso, né? Então, debate, dissenso, para produzir consenso. E aí que entra uma coisa muito curiosa, que também a gente precisa pensar no funcionamento da democracia e compreender o que é consenso. O consenso não significa que, uma vez votado um determinado assunto, né, eu não tenha o direito de continuar pensando diferente, mas eu preciso respeitar que, uma vez que foi debatido e assegurado o dissenso, né, ou seja, todo mundo teve o mesmo tempo, colocou lá, a gente defina. Então, a macarronada do próximo domingo, discutiu-se que a azeitona não deveria entrar no macarrão. E deu muita confusão, né? É igual aquela coisa de arroz com passas, né? Eu vou brincar com vocês. Tem gente que não gosta de passas e tem gente que quer porque quer que entornar passas lá no arroz na hora do almoço ou da ceia de Natal. Depois que se debate e dá a possibilidade do dissenso, virá o consenso. E o consenso determinou, né, uma direção. E aí a gente precisa respeitar isso. A gente precisa conviver com o resultado de debate e de dissenso, com o consenso que foi produzido dentro da sociedade. Quem vai desenvolver isso muito bem é Rousseau, quando ele trabalha a ideia de vontade popular, né? Que é a questão, assim, a maioria, como que isso é produzido, como que isso é trabalhado. E muitas das vezes a gente precisa respeitar isso. Tá? A maioria da família escolheu macarrão sem azeitona. Vamos de macarrão sem azeitona. Ah, mas eu quero muita azeitona. Leva um saquinho. Gente, está tudo bem com vocês aí? Vocês estão aí comigo? Sim, tá tranquilo. Fiquem à Eu vontade. sou do time que não gosta de uva passa em nada.
Você não gosta de votar, Thaís? Não gosto da uva passa em nada. Eu sou daquelas que prefere que acha que esse item é opcional. Tem que ter um potinho do lado, quem quer coloca. Essa é uma solução muito boa, né? Né? Essa é uma solução assim fantástica. Olha, nós vamos comer a macarronada sem azeitona. E aí fica um potinho do lado. Essa das soluções melhores, né? Se É, tratando, e se evita a tra... discussão, né? não é fácil, né? Mas assim, o drama é que muitas das vezes a gente tem aquela gula muito grande de alguns setores, né? Não, eu quero a azeitona e quero que todo mundo coma azeitona. E isso é muito difícil, né? Então, assim, uma das coisas que a democracia, que talvez é o grande problema da democracia, é que você nunca tem decisão que agrada a todo mundo. Né? Então, assim, você sempre tem aquela parte, né, que, digamos assim, que fica, é o voto vencido. Né? Mas eu penso assim que conviver com isso é melhor, porque um dos aspectos da democracia é aquela história o seguinte: se perde hoje, né? Se você não gosta de macarrão, o pessoal vai comer macarrão, a possibilidade de que no próximo almoço a coisa mude. Então, não são soluções muito fáceis, né? Não são soluções muito fáceis, mas é claro que a gente não vai conseguir aqui numa única aula trabalhar adequadamente todos os modelos. Mas se a gente pensar que você tem, como no exemplo que você citou, a gente leva lá um potinho do lado, né? Eu vou pegar a sua, digamos assim, a sua colaboração para a gente pensar, sobretudo, no arranjo do direito, né? Então, o que o direito faz nesses critérios, né? O direito, ele trabalha muito isso. É igual, por exemplo, quando você fala de... Eu vou tentar dar exemplos, né? Quando você fala de reforma da Previdência. Talvez não é lá um grande exemplo, porque a gente sabe que tenha privilégios, mas esquecendo os privilégios e pensando na maneira como as pessoas, elas participam pagando impostos ou pagando a Previdência, você tem sempre, né, e isso é uma conquista moderna, né, a ideia de que o seguinte: paga-se mais quem ganha-se mais e cria-se mecanismos de redução de desigualdades daquelas pessoas que praticamente não têm renda. Então, você tem instrumentos na democracia de compensar, digamos assim, né? De você tentar atingir o todo da população. Então, quando uma lei ela é votada, né, e a sociedade ela é toda representada, quando, por exemplo, uma reforma é feita, né, do ponto de partida, reforma da Previdência, reforma tributária, e todo mundo faz a devida pressão, empresários, trabalhadores, segmentos sociais, você cria esses potinhos, né? É bem provável, né, que nas nossas famílias, a pessoa que vai lá comer o potinho, ela fica se sentindo assim: ah, mas por que que lá no prato grande não tá as minhas azeitonas em homenagem ao meu gosto das azeitonas? Então, você tem sempre instrumentos que vão atenuar as distorções, né? Tem uma aula, eu acho que o Alexandre deve ter assistido ela comigo no primeiro semestre, que é uma aula de um economista chamado John Rawls, né? Não sei se o Alexandre se lembra, que é uma teoria moderna, liberal, que trabalha no sentido de atenuar distorções da desigualdade que o próprio capitalismo produz. Então, é aquela coisa assim: a sociedade ela nunca é igual,
né? Existem pessoas que são empreendedoras, pessoas que nascem em lares mais estruturados, pessoas que têm acesso a bens e a culturas, pessoas que vão ocupar cargos na sociedade. E existem pessoas que, por causa da escravidão, por causa da pobreza, por causa de limitações, vão nascer com menos condições. Então, o Estado cria instituições para amenizar isso. Hoje, você, né, não sei se eu dei essa aula para alguns de vocês no semestre anterior. Se não tiver dado, a gente pode trazer essa aula. Mas é a ideia de você criar aqueles institutos que são muito questionados hoje, né? Então, cotas nas universidades, o programa Bolsa Família, que o pessoal fala que é da esquerda, mentira, foi criado no governo Fernando Henrique Cardoso e também não é do governo Fernando Henrique Cardoso. Foi criado pelo Banco Mundial, né? Então, você tem instrumentos de correção de desigualdades. Então, o seu exemplo aí, eu estou recuperando, né? O potinho lá com a azeitona é a tentativa de compensar e tentar colocar todo mundo feliz. Nunca é perfeito, né? Mas é mais ou menos assim. E se você verificar que lá no passado os reformadores eles foram corrigindo as coisas, a ideia era mais ou menos essa mesmo. Então, olha, não pode ter escravidão por dívidas. Atenienses não podem ser escravos. Tá? Então, vamos corrigir esse negócio. Escravo é só estrangeiro. Então, foi um aperfeiçoamento. Outro aperfeiçoamento. Não pode ser só quem tem renda. Vamos deixar todo mundo que é livre, nascido de Atenas e de pais atenienses, né? Infelizmente, mulher demorou mais, né, Thais? É uma pena, né? Que bom que teve que muita mulher brigar lá no Reino Unido, no século XIX, né? Não sei se você conhece esse filme, já ouviu falar? Sufragistas? Não conheço, não. Isso. Aqui a gente tem que tratar tudo, né? Então, quando chegar aí o novo recesso no Corpus Christi, né? E aí a gente tem que muito ouvir as mulheres, respeitar as mulheres e os jovens, né? Mas o filme As Sufragistas fala da luta das mulheres no Reino Unido para votarem, né? E que aqui no Brasil só vai surgir na década de 40, com um certo atraso. Mas lá na democracia ateniense, eles foram corrigindo, eles foram criando os potinhos lá da azeitona. Então, vamos acabar com a escravidão, né? Vamos acabar do critério da renda e vamos criar esses procedimentos. Outro deles, que é muito legal e hoje é muito importante, que é a isegoria. Então, assim, é aquela questão, quem mora em condomínio e o condomínio muito organizado é o exemplo. Cada pessoa vai falar no mesmo tempo, na mesma condição. Então, nós vamos colocar aqui a macarronada para ser debatida. Nós vamos deixar 10 pessoas falar, 5 da direita, 5 da esquerda. Cada um vai falar 2 minutos. E depois que você falar, você não volta a falar de novo, não. Só se a gente der uma oportunidade para réplica, né? Ou seja, senão uma determinada pessoa, interesse, dominava a coisa. Agora, vamos aperfeiçoar a nossa discussão e, de certa maneira, vamos verificar como que uma democracia funcionando bem, o que ela precisa. E aí talvez é aquele ponto que vocês comentaram, né? Tem democracias e democracias. Uma questão muito curiosa na democracia ateniense é que ela começa, tem o critério da renda, né, que foi aperfeiçoado, tiraram esse critério, tiraram a questão da escravidão. Só que o seguinte, quem vocês acham que iam para lá, para a praça,
para debater política. Olha, tirou o critério da renda, então está dizendo que pessoas não ricas podem debater. Sim, pode. E foi um grande avanço. O problema está muito no seguinte: pessoas que precisavam sobreviver, elas iriam tirar um dia das suas vidas para ir lá na praça pública ficar discutindo política? Não iriam, né, gente? Não tem condição. Então, os pesquisadores, eles fazem uma crítica muito salutar, né, à democracia ateniense, que é a ideia de ligar a escravidão, né, à sustentação da cultura democrática em Atenas. Ou seja, os homens que iam para o Ágora, para a Praça Ateniense, discutir política, continuavam sendo homens que detinham algumas posses. Então, não era possível que uma pessoa trabalhadora, né, que vivia do seu trabalho, tivesse condições para ficar ali passando os dias, as semanas quase que inteiras, debatendo questões sobre política e o governo da cidade. Então, um outro reformador vai fazer mais uma reforma, e muito importante. Então, no século V, o Péricles vai criar a mistoforia. O que é isso? Era uma ajuda financeira para aqueles indivíduos que quisessem participar da discussão política. Então, assim, só para provocar um pouquinho, né, para a gente brincar, era uma espécie de bolsa, né, uma bolsa política. E aí, artesãos, pequenos trabalhadores mais simples, né, atenienses, passaram a ter a possibilidade de fazer parte das discussões, né? Porque a lei, o avanço dizia, não é só para homens ricos, homens atenienses, nascidos em Atenas de pais atenienses, homens podem participar, podem ser pessoas mais simples. Mas como que a pessoa vai deixar o trabalho dela para participar da política? Então, o Péricles, ele cria esse auxílio, né? Que é muito importante. Então, é curioso a gente verificar que tudo isso, 2.500 anos atrás, é extremamente avançado e é toda uma cultura que, de certa maneira, vai criar as condições para o restante do mundo ocidental aperfeiçoar e pensar justamente naquilo que nós temos hoje. E daí, se a gente puder hoje ligar com o presente, né, nós vamos chegar à seguinte conclusão: quais são os limites hoje da democracia, né? Por que talvez ela é muito questionada, né? A gente tem aí em muita larga escala a ideia de que a gente não se sente representado, né? Pelo menos aqui no nosso país. O Ricardo me mandou um recado aqui, deixa eu ver. Vai precisar se ausentar. Isso, né? Ficamos de nos encontrar num bar de idosas para dar prosseguimento ao projeto de extensão. Não, desculpa, é um lar. Perdão, acabei lendo aqui em bar, perdão. Tranquilo, viu, Ricardo? Tá tudo jóia. Alexandre também, fique à vontade, viu? Bom, professor, obrigado e um bom final de semana aí. Você também, tá tudo jóia. O Ricardo vai com você, tranquilo, viu? Aliás, o Alexandre. Sim. Perfeito. Isso, professor. Bom dia, até não entrei até antes, né? Mas é isso aí, o Ricardo ali colocou no texto ali do chat, a gente tem esse compromisso aí, e esse é o único horário que a gente viu que as idosas lá tinham condições de nos atender ali para fazer entrevista e tudo mais, mas na próxima aula eu comento sobre algumas coisas do assunto, assim, na introdução, porque eu acho que esse assunto é muito bom de
de conversar, né? E tem alguns detalhes que eu queria botar em discussão aí, só para a gente avançar em alguns itens aí. Mas fica para a semana que vem. Um bom final de semana aí, professor. Para você também. Obrigado. Sem problema. A gente recupera. Nas 2 próximas aulas tratam, né, aí de participação política. Aí a gente vai adentrar mais com o Hannah Arendt. Está tranquilo, sem problema. Valeu. Abração. Tchau, tchau. Até logo. Um abraço. Então, se nós temos, do ponto de vista, essa ideia hoje, né, vamos imaginar assim, de não se sentir representado ou de ter pouca participação, por outro lado, a gente tem, talvez, alguns imperativos, né, do ponto de vista da gente pensar que a democracia é igual família, né? Viu, Mariano? Ruim com ela seria impossível imaginar uma vida sem a democracia. Porque toda vez que a gente vê alguns limites sendo transpostos, né? E aí eu penso que, efetivamente, eu acho que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia é o grande exemplo quando você começa a soltar as rédeas da democracia, o risco é muito grande, né? Porque toda vez que vocês devem ter reparado na nossa aula lá da Hannah Arendt, né? Toda vez que a humanidade flertou com o totalitarismo, os reflexos, né, e os riscos foram para um número muito grande de países e de pessoas. Então, acho que para a nossa aula de hoje, acho que era muito importante a gente voltar a esses pilares, compreender os limites históricos, né? Não era uma democracia ampla, né? Dessa maneira, não tinha mulheres, não tinha jovens, né? Não tinha estrangeiros, então era um aspecto muito fechado da sociedade, mas como fundamentação, a experiência grega, né, a experiência de Atenas, ela é extremamente importante porque ela, toda vez que você depois tem uma necessidade de aperfeiçoamento, você volta a Atenas, né? Você volta ao berço da cultura democrática. Então, o que vai acontecer depois? Os romanos, e muito próximo a isso, os romanos vão invadir, né? Eles vão dominar a Grécia e vão constituir o seu império. A civilização romana, ela reage contra os abusos de corrupção e de despotismo de seus reis. Inclusive, os romanos tinham um traço muito curioso. Quando o povo não estava aguentando a corrupção e a tirania do imperador, eles matavam o imperador e recuperavam a força do Senado. Então, Maquiavel vai ser um dos que vai recuperar essa coisa do republicanismo, da coisa pública, da questão democrática, e principalmente Rousseau, na era moderna, né, no século XVIII, quando ele volta para o ideal democrático, reestuda a democracia e cria aquilo que talvez depois aperfeiçoado é a nossa ideia de sociedade democrática, né? Que é a composição dos cidadãos, a forma como a gente precisa sempre fazer com que o Estado nos enxergue e, curioso, viu, Mariano? E muitas das vezes a forma como a gente precisa, às vezes, lembrar as pessoas. Olha, que bom que você tem essa ideologia, mas eu tenho a minha, e eu preciso que você entenda e compreenda isso, né? Então, frequentemente a gente precisa pontuar essas coisas, né? Sempre com muito cuidado e trabalhando isso, né? Para que a sociedade, para que as nossas conquistas não se diluam, né? Então, a Thaís comentou aí muito adequadamente no início da aula, muitas das vezes a gente vê
pouca representatividade. Mas tem uma coisa curiosa. Se temos pouca representatividade política, pelo menos no caso brasileiro, algumas noções de cidadania são muito fortes na nossa sociedade. Então, aquela ideia, né, da gente acionar o Estado quando entendemos que o Estado está nos negando direitos, né? A ideia de tolerância, principalmente, né, quando nós fazemos parte de minorias, e aí pode ser a questão da mulher, a questão do homem negro, né, a questão das pessoas pobres, a questão das pessoas LGBT. Então, aquela ideia da gente conviver em sociedade e de maneira tolerante, né? O respeito aos indígenas, aos quilombolas, o respeito aos grupos sociais, aos movimentos. Então, aquela ideia de que a sociedade ela é composta pela diferença e a lei garante isso, né? A lei estabelece. Claro que não impede de que pessoas que queiram avançar contra. Então, a gente precisa sempre recuperar esses postulados e trabalhar nesses aspectos. Bom, eu vou deixar aqui, né, caminhando aí para a nossa conclusão. Essa aula ela funciona como alguns pilares que a gente vai recuperar nas próximas aulas, na discussão que eu quero fazer com vocês. Não dá para fazer isso numa aula. Posteriormente, nós vamos verificar como que pensadores como Hannah Arendt e Marx compreendem, né, o exercício da democracia, até chegar na era moderna, da gente pensar voto, cidadania e, sobretudo, inteligência artificial. Então, eu vou deixar com vocês aí duas dicas, né? Uma delas é uma tragédia grega escrita por Sófocles, né? É coisa de teatro, mas você tem ilustrações, você tem textos na internet, que é Antígona, que é justamente desse momento de Atenas em que há uma discussão entre o poder do rei em editar uma lei e, digamos assim, a reação que as pessoas poderiam ter na época de questionar a lei, né? De questionar a validade da lei, de questionar a legalidade ou a eticidade, a moralidade de uma lei, né? Então, Antígona é esse aspecto. Você acha vídeo, esse vídeo é muito antigo, mas tem um livro que está ficando muito famoso, né? Está vendendo-se demais. É um livro que surgiu em 2018, do Levitsky e do Ziblatt, que foi escrito nos Estados Unidos por causa do governo Donald Trump, em que os autores, nós tivemos aí a aula sobre totalitarismo, eles partem da seguinte ideia, do risco que as democracias no mundo inteiro estão silenciosamente recebendo. E a ideia desses dois autores é justamente a seguinte: não há hoje o risco de um golpe militar, assim, de uma ruptura violenta, como foi na época do nazismo, do fascismo, do stalinismo e depois das ditaduras na América Latina. O risco para eles é uma forma silenciosa das democracias hoje estarem sendo atacadas, né? Sobretudo quando as pessoas são manipuladas, seja pelo ódio, ou seja o ataque às instituições, e aí a gente pensar, né, nas instituições jurídicas, né, no ataque ao papel da imprensa ou do jornalismo, né, no ataque que é feito contra intelectuais, artistas, professores, ou seja, o risco que as democracias estão correndo hoje, e na opinião desses autores, né, o livro é muito famoso, né, está ficando muito famoso, para eles
são circunstâncias e expedientes de fazer com que as democracias morram, né? Porque a ideia é pensar que hoje, né, recuperando, como se fosse lá na Alemanha nazista, né, você ir pouco a pouco incutindo na cabeça das pessoas, né, de que a democracia não é importante, de que a solução para a crise ou para a corrupção ou para o desemprego passa por um viés autoritário, né? Mas muito de maneira camuflada. Então, fica essas duas sugestões para vocês, né? Para a gente aí caminhar à guisa das nossas reflexões. Gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Ficou claro para vocês os nossos conceitos de base dessa aula? Ok, eu estou entendendo que o silêncio, todo mundo comeu macarrão, seja com azeitona ou não. Tranquilo, professor, entendi. Perfeito. Então, nós vamos recuperar depois, né? A gente vai precisar desses conceitos para utilizarmos nas nossas aulas, né? Dúvidas, Vou questões? mandar esse link para o meu sogro assistir essa aula aí. Vou mandar esse link para o meu sogro assistir essa aula. Nossa. Depois de ontem. Ele ficou bravo com você? Ah, muito. Nossa Senhora. É que eles são do interior, né? Eles trabalham com soja. É uma função, assim, sabe? E Imagina. tem a cabeça fechada, assim. Esses segmentos mais conservadores, né? O pessoal do agronegócio, né? Eu conheço muita gente lá de onde a minha mãe nasceu. Hoje a dificuldade está muito por esse lado, né? Você tem determinados setores da sociedade, e esse é um setor assim que nos últimos anos parece assim ter sido muito beneficiado, seja pelas políticas do atual governo e seja também até pela crise, né? Você Sim. tem aí um setor assim, eu li há pouco tempo, não sei se é o caso aí da sua família, né? Que o seguinte, nessa crise que a gente está vivendo, as pessoas não estão comprando as coisas, né? Tem montadora fechando, mas, por exemplo, se você pretender comprar uma caminhonete, a fila de espera é 9 meses. Então, assim, e quem está comprando caminhonete? São carros caríssimos, né? Parte de 180, 200, 300 mil reais são pessoas do agronegócio, né? Então, é um grupo de pessoas que tem passado por um momento adequado, né? Vamos colocar assim. A tempestade está perfeita para o lado deles. Sim. E eles têm muito receio de que, sei lá, esses interesses deles sejam prejudicados, né? Difícil. Mas é democracia, né? A gente tem que conviver com ela. Tem sempre essas reações e a gente precisa trabalhar a ideia assim dessa coisa mesmo da alternância de poder, né? Dessas questões que podem acontecer. Mas eu desejo sucesso aí para você nas suas próximas macarronadas. Tá bom, obrigado. Vai demorar a acontecer outra. Tá, joia, né? Só depois das eleições, né? Aí já tá, o caldo já entornou mesmo, ou não. Só depois das eleições a macarronada. Mas você sabe que às vezes esses dias eu estava pensando, né? Teve um evento familiar e eu não pude ir. E aí eu acabei fazendo assim. Mas eu acho que foi muito bom, porque ia rolar muita discussão, né? Ia rolar aquela coisa assim, não, mas você acredita que não? Então, talvez seja mais adequado a gente comer o macarrão sozinho, e aí, depois de outubro ou de novembro, aí a gente volta a comer, né? É igual o jogo de futebol. Quem tiver de sorrir, sorri. É vida que segue, né? É isso, Mariano. Valeu, professor. Gente, obrigado pela participação de vocês. Bom final de semana.